Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Meu irmão, minha irmã, que alegria, estamos juntos neste domingo, dia do Senhor, 23º domingo do tempo comum, acolhendo a palavra do Senhor, o pão da palavra, que ilumina, que alimenta, que fortalece a nossa fé em todo este tempo. Estamos vivendo o mês de setembro, mês que tradicionalmente nós, como igreja, damos um destaque todo especial à palavra do Senhor. É o mês da Bíblia. É o mês em que somos chamados a avaliar como nós estamos escutando o Senhor, a sua palavra. A Bíblia contém as Sagradas Escrituras. Nas Sagradas Escrituras, lendo, meditando, acolhendo, nós encontramos a palavra de Deus. Portanto, se a nossa Bíblia está apenas guardada na estante, está fechada, é o momento de abrir esta Bíblia, procurar a palavra e deixar que esta palavra ilumine a nossa vida, que ela se torne o pão que alimenta a nossa fé, que nutre a nossa missão e o nosso compromisso cristão. Nós vamos escutar o Evangelho que nos é proposto para este domingo, que é de São Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Palavra da salvação. Esta passagem do Evangelho que nos é proposta para este domingo está no capítulo 18 de Mateus. É o sermão eclesial, o sermão da comunidade. Esta palavra nos chama a aprender a lidar com os desafios do cotidiano de construir uma comunidade, as relações. Muitas vezes existem conflitos, pecados, fraquezas. Como lidamos com isto? Às vezes, o caminho mais fácil é difamar, é comentar, é ampliar, é a fofoca que destrói as relações. Jesus propõe um caminho de correção fraterna. Se teu irmão pecar, se ele se afastar do espírito da comunidade, se ele pecar contra ti, qual o caminho? O caminho
é da correção fraterna, é do encontro pessoal. Num primeiro momento, procurar o irmão, conversar com ele, apresentar o pecado, o problema, a fraqueza. Se ele te ouvir, ganhaste o irmão. Se ele não te ouvir, procure mais uma ou duas pessoas. O caminho, novamente, de tentar resgatar. Se ele te ouvir, se ele ouvir esse grupo, esse grupo de testemunhas, ganhaste o irmão. Se ele não os ouvir, então é uma questão da comunidade. Se torna público. Então é a comunidade. Se ele não quiser ouvir a comunidade, então que seja considerado como um pagão ou um publicano. O que Jesus está dizendo para nós, meu irmão, minha irmã? Está nos ensinando, como cristãos batizados que vivemos em comunidade, como lideranças, que precisamos amar. Só quem ama é capaz de corrigir. O amor é que vai atrás, que busca, que se esforça, que faz um caminho de resgate. Mas claro, que respeita também a liberdade. Se no fim desse caminho de busca, essa pessoa continuar obstinada em não ouvir o irmão, não ouvir os irmãos, não ouvir a comunidade, então que seja considerado como um publicano ou um pecador. Significa desprezá-lo? Não. Significa respeitar o caminho de não viver esta experiência de comunidade. Como Jesus lidou com os publicanos, com os pecadores, com os pagãos? Jesus também propõe um caminho para eles. Por isso, o caminho será sempre a oração. O Evangelho se conclui dizendo: pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estou aí no meio deles. Portanto, as nossas relações comunitárias devem ser pautadas pela presença do Senhor. Onde existe radicalismo, fundamentalismo, provavelmente estamos longe do Evangelho. Devemos sempre pensar e acolher, no meio da comunidade está Jesus. Eu só posso ter acesso ao meu irmão tendo sempre o olhar, a presença do Cristo ressuscitado no meio de nós. Quando nós afastamos o Evangelho e quando nós esquecemos da presença de Jesus, então nós começamos a colocar outras regras, outros critérios que muitas vezes não são do Evangelho e que impomos palavras, violências, agressões, regras que estão longe do Evangelho. A primeira leitura deste final de semana nos coloca: eu te constituí sentinela na casa de Israel. Esta passagem é tirada do profeta Ezequiel, mas vários profetas usam esta imagem. Eu te constituí sentinela na casa de Israel. Sentinela é alguém que deve estar acordado, que deve escutar com muita atenção. Enquanto todos dormem, ele deve cuidar a cidade, ele deve cuidar aquela residência para estar atento para os perigos que podem surgir. Todos nós, na nossa comunidade, somos chamados também a ser sentinelas, como pastores, como lideranças,
também na família, a nossa pequena comunidade. Estar atentos aos perigos, mas também alguém que escuta a palavra de Deus para ter o discernimento, para saber a palavra correta, o momento certo de falar e de cuidar. Eu te constituí sentinela na casa de Israel. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Tudo isto, meu irmão, minha irmã, temos uma palavra também na segunda leitura, que é tirado da carta de São Paulo aos Romanos, quando o apóstolo conclui todos os mandamentos como este único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A regra fundamental que dinamiza a nossa vida comunitária, inclusive a capacidade de perdoar, de correção fraterna, é o amor ao próximo. O amor não faz mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Que possamos também em nossas comunidades, em nossas famílias, sempre professar a presença do ressuscitado no meio de nós. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. A presença viva do ressuscitado em nós, na nossa comunidade, nos desperta sempre o amor. E o amor tem suas delicadezas, tem o seu jeito de trabalhar, tem a maneira de buscar o outro. Que nós possamos viver isto em nossas comunidades. Comunidades que vivem na presença de Deus e que cultivam o amor fraterno. Vejam como se amam, vejam como se trabalham e se esforçam para crescer e viver o Evangelho. Vamos orar pedindo que o Senhor ilumine toda a nossa vida comunitária. É um grande dom. Nós devemos sempre cuidar para que a vida comunitária, a experiência de igreja, de comunidade, esteja sempre viva em nós. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por Cristo nosso Senhor. Imploramos agora a bênção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa comunidade, sobre a nossa família. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de São João Batista, nosso padroeiro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz do Senhor.